Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, pra gente trazer algumas atualizações interessantes aí do São Paulo, principalmente relacionadas ao mercado da bola. Tem saída e tem chegadas também. A gente pode cravar, tá, que Juan Trossaldi, ou Tressoldi, melhor dizendo, zagueiro, é um novo reforço do São Paulo. Ele chega ao Brasil ele chegou, né? Estou gravando na segunda, mas vocês estão vendo o vídeo na terça-feira. Então, ele chega, aqui ainda ele não chegou no momento que eu estou gravando, mas ele chegou no Brasil nesta segunda-feira e já na terça vai até o CT da Barra Funda já para realizar exames médicos, vai assinar um contrato com validade de 1 ano. E também vai conversar com o Zubeldia, vai conhecer o elenco, enfim, vai fazer todas as burocracias que um novo reforço acaba fazendo, assim como o Marcos Antônio também fez. Vai ter esse primeiro contato com o Zubeldia e vai ser reforço do São Paulo para a sequência da temporada. Há 3 semanas, né, a gente tinha trazido a informação de que o Juan era o nome que estava sendo analisado pelo São Paulo, inclusive foi numa live que a gente falou sobre isso, e aí depois eu repassei para um vídeo que era um nome que tinha sido oferecido e o São Paulo estava avaliando. Até alguns veículos deram que era uma invenção e tudo mais, pois bem, 3 semanas depois a gente consegue a prova de que não era nada de inventivo, e sim era algo concreto, porém naquela ocasião o São Paulo preferiu dar oportunidade ou preferiu dar seguimento às conversas com o Maurício Lemos. Né, até porque já era um jogador que já estava ambientado ao futebol brasileiro, na avaliação da diretoria era um nome interessante até pelos moldes, né, no primeiro momento seriam 6 meses de contrato, porém com o Maurício Lemos, como vocês já sabem, acabou não rolando o negócio. E aí, novamente, o Juan foi oferecido ao São Paulo, e aí agora o São Paulo falou, poxa, analisando as opções no mercado, né, é um zagueiro que é jovem ainda, ele tem 25 anos, com experiência no futebol brasileiro, com experiência também no futebol italiano, foi titular, né, na última temporada italiana com o Sassuolo. É verdade que o Sassuolo acabou sendo rebaixado aí para a segunda divisão, mas do futebol italiano, mas é um jogador aí que o São Paulo já tinha no seu radar há algumas semanas, e aí agora rapidamente fechou essa contratação. O Juan, ele vai chegar no contrato de um empréstimo, tá? E nesse contrato vai ter alguns gatilhos ali, caso ele... É no mesmo molde do Marcos Antônio. Caso ele bata aí essas metas, o São Paulo teria essa opção, essa obrigatoriedade de compra e também tem uma prioridade de compra, ou seja, se no final do contrato, mesmo ele não batendo essas metas, o São Paulo vai ter a prioridade de fazer essa opção de compra. Os valores ainda não foram revelados, até tentei conversar com algumas pessoas para entender valores, mas ainda não me passaram. Porém, é um jogador que tem um valor de mercado de pouco mais de 2 milhões de euros, então ele deve ficar ali nesse valor de mercado algo em 10 milhões, então acho que a multa, ou a opção de compra, melhor dizendo, que pode virar obrigação, não vai ser muito longe disso, tá? É um jogador de 25 anos, ele estava lá no Sassuolo. Ele estava há 3 temporadas já no Sassuolo, né? Ele deixou o Grêmio ali depois da queda do Imortal em 2021, e aí depois ele foi revelado pelo Grêmio em 2019, ficou até 2021, em 2021 ele teve mais oportunidades e acabou sendo vendido por 5 milhões de euros, que na época eram 19 milhões de reais. O Sassuolo tem 60% dos direitos do jogador. Ele é destro, tá? Muitos até com dúvidas de onde ele poderia jogar, pela direita ou pela esquerda. Ele é um zagueiro destro. Apesar disso, na temporada do Sassuolo, ele jogou em muitas oportunidades, foi até predominante como um zagueiro pela esquerda, mesmo sendo destro, uma função até que o Alan Franco faz um pouquinho, né? E é interessante, ele vai reencontrar alguns ex-jogadores do São Paulo. Ele jogou com o Luciano e com o Rafinha no Grêmio, né? E lá em 2021, de 19 a 21, ele teve a oportunidade de jogar com esses dois jogadores, com o Rafinha em 2021 e com o Luciano em 2019. O Luciano que em 2020 acabou sendo negociado com o São Paulo. E aí, o resto é história, tá? Então, na última temporada, o Juan, inclusive, ele fez 29 jogos com a camisa do Sassuolo. Então, se a gente for colocar que o Sassuolo só joga o Campeonato Italiano e a Copa Itália,
ele jogou, ele foi majoritariamente ali titular. Na temporada anterior ele tinha feito 22 jogos, na primeira temporada dele, que foi de adaptação, ele fez 12. No Grêmio, em 2021, ele foi titular absoluto e fez 45 partidas. Ele, inclusive, tem passagens pelas seleções de base da seleção brasileira. É um jogador que tem 1,87 m, tem 77 quilos. É um novo reforço aí do São Paulo, é o segundo reforço do São Paulo para essa janela de transferências. Tudo deve ser anunciado muito em breve. Beleza? Já deixa aí nos comentários o que você acha da contratação do Juan, se você acha que é um bom nome para o São Paulo para essa sequência da temporada. Vai chegar como uma quarta opção, né? O São Paulo hoje tem bem estabelecidos Arboleda e Alan Franco como os seus titulares, e tem ali o Ferrarese como uma opção. O Sabino, inclusive, agradou, jogou muito bem também, uma outra opção. O Igão está sendo preparado para a próxima temporada, e o Matheus Belém não tem conseguido espaço, é a última opção hoje, e eu já tenho falado há um tempo que eu acredito que ele deve ser emprestado. Tá bom? Vamos falar do outro Juan. A gente falou do Juan com R, vamos falar do Juan com J. Esse que está de saída. Inclusive, a informação foi dada primeiro pelo GE, mas inclusive meio que já está tudo bem apalavrado. O Juan já deve inclusive viajar já para a Europa, para já fazer toda a parte burocrática, para resolver todas essas questões. O Juan, inclusive, nem deve viajar com a delegação que vai para o Uruguai enfrentar o Nacional. Ele deve ser desfalque nessa partida e aí não deve mais atuar com a camisa do São Paulo, tá? Aos 22 anos, né, depois de fazer toda a sua formação nas categorias de base do São Paulo, ele tinha contrato até 31 de dezembro deste ano. O São Paulo, ele tentou fazer uma renovação de contrato e até certo momento chegou a ter um avanço nas tratativas, achando que era algo bem mais tranquilo. Porém, o Juan acabou de fato interessando ao Southampton e aí ele assinou um pré-contrato com a equipe da Inglaterra. Porém, ele vai para o Göztepe, primeiro da Turquia. O Göztepe tem o mesmo dono que é o Southampton. O Göztepe subiu agora para a primeira divisão da Turquia e existe uma certa emergência de contar com o jogador. Inclusive o Wellington deve permanecer, quem deve ser liberado realmente só deve ser o Juan. Ele vai ser emprestado, né, já vai começar lá a pré-temporada com a equipe turca, já vai fazer parte aí do grupo para a sequência da temporada. E por ter liberado o atleta, o São Paulo vai receber 900 mil euros, o que dá hoje, na cotação atual, dá 5,4 milhões de reais. Então é uma boa grana, né, para o jogador que vai sair de graça daqui a pouco, que nem peça principal ontem não, estou gravando na segunda, mas vocês estão vendo na terça. No domingo, no jogo contra o Atlético Goianiense, ele ficou no banco de reservas, né, mesmo com os reservas entrando em campo, então era um jogador que o São Paulo já não projetava mais para essa temporada depois dessa assinatura de pré-contrato. É um cenário bem diferente, por exemplo, do Wellington, que é o titular absoluto da posição. Inclusive, há ainda uma bonificação de mais-valia engatilhada, então o São Paulo vai liberar o Juan agora, vai receber esses 5,4 milhões, né, esses 900 mil euros do Southampton pela liberação imediata, e também vai ficar ali com um bônus de mais-valia para, quem sabe, ali, quando ele for vendido, o Juan for vendido, o São Paulo vai ficar com um percentual ali do que exceder esse valor de 900 mil euros, tá? O Southampton, ele também tem interesse na saída do lateral Wellington para agora, né? Fez contato, fez inclusive uma proposta, mas o São Paulo acredita que não é uma situação que o São Paulo vai conseguir repor, né? O Juan não tem hoje um protagonismo dentro do clube, você queira ou quer não, o Wellington hoje ele é o lateral esquerdo protagonista do São Paulo, ele é titular absoluto. O Patrick, por enquanto, ainda não consegue fazer nenhuma sombra para o Wellington, então vai ser bem difícil de fato o São Paulo conseguir liberar o seu lateral para o Southampton, tá bom? Então, só para a gente fechar o vídeo, a gente vai falar também sobre o Emerson Royal. Você não sabia, né? O Emerson Royal, que já inclusive vestiu a camisa da seleção brasileira, estava lá no Tottenham, passou por Barcelona, Real Betis, enfim, rodou bastante aqui no futebol brasileiro, inclusive. Ele se destacou com a camisa do Atlético Mineiro. Ele foi vendido, ele estava no Tottenham, ele foi vendido para o Milan, né, por 20 milhões de euros, o que dá 122,5 milhões de reais, tá? Na cotação atual.
ele vai jogar no Milan, é o novo reforço do Milan, vai brigar ali por espaço com o Calabria. O que o São Paulo tem a ver nisso? O Emerson Royal, ele passou pelas categorias de base do São Paulo. E para você que não sabe, quando o jogador ele passa pelas categorias de base do clube até os 23 anos, se eu não me engano, é de 15 a 23 anos. O São Paulo ou qualquer clube ganha ali um percentual nas vendas futuras. E o percentual está atrelado ao tempo em que ele ficou nesse clube, nessa faixa etária, tá? E aí, o Royal, ele passou um breve período nas categorias de base do São Paulo, o que vai proporcionar ao São Paulo 1% de toda essa operação. Esse 1% dará R$900 mil. Não é uma grana, assim, elevada, mas para quem precisa melhorar cada vez mais o fluxo de caixa, tem algumas dívidas pendentes, precisa realmente fazer dinheiro, é um valor que vai entrar aí nos cofres do clube nos próximos dias. Tá bom? Acho que a gente falou sobre tudo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido aqui. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!